Meus queridos, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. E para o primeiro assunto, nós temos o Low Food Maps. E para isso eu vou precisar de esclarecer o que é o Low Food Maps. Low Food Maps é um conjunto de siglas que representam um conjunto de alimentos que são extremamente fermentáveis no teu intestino. São eles: fermentáveis, oliossacarídeos, monossacarídeos, disacarídeos e poliais. E o que são estes alimentos fermentáveis? Basicamente são alimentos que demoram mais tempo a ser deteriorizados dentro do teu intestino e que obrigam o teu intestino a ter que chamar mais água para dentro dele, por isso é que tu ficas com aquele efeito de balão e de barriga inchada. Como vocês sabem, através da minha página de Instagram, eu tinha referido que iria iniciar então um protocolo Low Food Maps. E porquê que eu decidi avançar com isto? Basicamente, desde há uns tempos para cá, eu tenho andado com a barriga muito dilatada, muita distensão abdominal, muita flutuância de gases. Por vezes, isto também pode chegar a dar diarreia e mal-estar. Numa primeira fase, eu decidi começar a cortar a lactose, o glúten, porque são alimentos que são muitas das vezes não tão toleráveis pelo nosso intestino. Só que o que é que acontece? Ao fim de eu conseguir tirar tudo que era iogurtes, queijos, pão, e vamos ser sinceros, nós adoramos pão. Eu decidi, não, eu já retirei demasiados alimentos, não resolveu o meu problema, eu tenho que tomar uma ação, tenho que tomar uma atitude. Foi aí que o Rui me disse: Tati, porquê é que tu não avanças com o protocolo Low Food Maps? Então realmente eu tomei a decisão de, eu vou fazer o protocolo Low Food Maps e vou ver realmente a que é que eu sou intolerável, em vez de andar a retirar imensos alimentos da minha dieta sem realmente resolver o problema. E como é este protocolo? Basicamente ele é composto por 3 fases, ao qual nós temos a primeira fase, que é a remoção de todos os alimentos que são extremamente fermentáveis. E para isso eu criei uma lista do que são alimentos proibidos e alimentos permitidos. Isto dura um período mais ou menos de 4 a 6 semanas. Na segunda fase da etapa, nós vamos fazer uma reintrodução alimentar, assim como tu fazes nas crianças, em que começas a introduzir 2 alimentos na sopa, 3 alimentos na sopa e depois tu ouves a criança como no seu cocó, se ele está mais aborrecido, mais chato. Porquê? O nosso intestino fala connosco, o nosso corpo fala connosco. E na segunda fase, quando o teu intestino já não está inflamado, já não fica com aquele efeito de barriga inchada, tens um intestino mais saudável, tu vais ter a facilidade de conseguir perceber então quais são os alimentos que estão a criar essa inflamação. Então, na segunda fase, o que é que nós fazemos? Vamos reintroduzir alguns alimentos de forma faseada, até percebermos qual é o alimento que provavelmente estava a criar aquele inchaço abdominal. E na terceira fase, depois de sabermos exatamente quais eram os alimentos que nos estavam a criar aquela distensão abdominal, nós vamos tomar a decisão ou removê-los por completo da nossa alimentação, ou então deixá-los para aqueles dias em que nós não temos tanto controle sobre a nossa alimentação, seja eles casamentos, festas, em que vai ter uma pilha de comida em cima da mesa e tu não vais conseguir ter um maior controle. Agora sim, eu vou na 4ª semana de protocolo e já te posso explicar como é que eu me organizei para o protocolo e quais foram as minhas maiores dificuldades que têm sido até agora. Como é que eu me comecei a organizar? Basicamente eu tenho a tal lista de alimentos proibidos e alimentos permitidos. E o que é que eu faço? Eu peguei no meu plano alimentar e verifiquei dentro do meu plano quais eram os alimentos que fermentavam muito, que eu estava a incluir, que eu não estava a ter noção. E para isso tu vais perceber que muitos dos alimentos também são saudáveis e por isso é que nós não damos conta qual era o alimento que nos estava realmente a criar aquela intolerância dentro do intestino. Por exemplo, quando eu chegava à parte dos legumes na minha dieta, eu muitas vezes consumia alho, cebola, brócolos, couve-flor, e isso são alimentos com alto teor de fermentação, ou seja, são alimentos proibidos. E depois, nós não podemos deixar de comer legumes, então eu pegava nos alimentos dentro da parte dos legumes que são permitidos, por exemplo, pimento, a courgette, a berinjela, a cenoura, e então fazia esta troca alimentar durante esta primeira fase. O mesmo acontecia com as frutas. Por exemplo, frutas que são proibidas, tens, por exemplo, maçã, a pera, que são alimentos que fermentam muito, e então eu troco, por exemplo, por banana não tão madura, abacaxi, morangos, e então é simplesmente fazeres uma articulação destes alimentos entre o que é proibido
e o que é permitido. Também temos que ter em atenção, por exemplo, frutos secos. Pistachos e cajus são alimentos proibidos. Mas temos, por outro lado, manteiga de amendoim, manteiga de amêndoa, noz, sementes, que tu podes variar perfeitamente na tua dieta. Basicamente, a organização é exatamente esta, é teres cuidado com o que é proibido sobre o que é permitido. Não é difícil, mas tenho aqui alguns senãos. Por exemplo, onde é que eu senti maior dificuldade? Quando é que tu vais a um restaurante, vais à casa da mãe em que não haja cebola e alho nos confeccionados. Exatamente. Para tu imaginares, durante estas 4 semanas que passaram, tivemos a Páscoa, tivemos o aniversário do meu irmão e mais algumas festas, no qual a única coisa que eu tive que fazer foi levar a minha comida, preparada em casa por mim, ao saber que nenhuma daqueles confeccionados teria algum alimento que era proibido, e poder mesmo assim estar nas festas e divertir-me com as pessoas. O mesmo acontece com os doces. Qual é o docinho que está em cima da mesa que não tem açúcar ou mel? Pois é. E, por exemplo, uma das partes do FODMAPs é o P dos polióis, são tudo que envolve açúcar, mel e adoçantes artificiais que acabem em ol. Por exemplo, xilitol, que é muito usado e vês muito em receitas saudáveis hoje em dia, tu tens que ter cuidado com esses alimentos porque eles são extremamente fermentáveis. No entanto, não vais deixar de comer um docinho. O que é que tu podes fazer? Uma das técnicas que eu usei foi fazer os meus doces, as minhas papas, as minhas panquecas e adoçar com geleia de arroz ou então stevia. São alimentos que são permitidos que também te podem adoçar um bocadinho os teus doces. O protocolo é exatamente isto. É, na primeira fase, eliminares os alimentos que estejam a inflamar o teu intestino, colocares tudo que são alimentos que não vão criar essa irritação no teu intestino, limpares-lo por completo e depois sim fazes a reintrodução. O protocolo em si não é difícil, mas é restritivo e muitas das pessoas podem achar que não vão conseguir fazê-lo exatamente por causa disso. Dou-te um exemplo. Todas as pessoas perto de mim, ao qual eu contei o que é que eu estava a fazer no protocolo, eles perguntaram-me: Tati, mas porquê é que tu estás a fazer isso? E aquilo que eu lhes dizia era: eu andei 4 meses extremamente triste, porque estava muito inchada, não me sentia bem, eu não conseguia perceber qual era a razão do meu inchaço. É extremamente desconfortável tu ver-te ao espelho e estás com a mesma barriga que pareces quando estás menstruada. Aquele mês de menstruação, agora imagina-lo o mês inteiro, sempre assim, sem saberes a origem. Era muito desconfortável. Então eu tomei a decisão de eu prefiro ficar 4 a 6 semanas sem consumir estes alimentos para no final eu realmente saber a origem, do que ficar durante mais, sei lá, 2, 3, 4, 5 meses a retirar alimentos ao qual eu não sei se estavam realmente a ser intolerados pelo meu corpo, mas assim eu tenho a resposta e resolvo por completo este problema. E é isto, meus queridos. Acabei-vos de apresentar o que é o protocolo do FODMAPs. Espero que de alguma forma esta informação vos ajude. Deu para perceber que há muitos alimentos que são proibidos, que tu identificaste que são saudáveis ou que estão muitas das vezes na tua dieta e por vezes não estás a perceber de onde é que está a vir o teu inchaço abdominal. Preciso que tenhas cuidado com o café. O café é um alimento que não é proibido, mas que deve ser tomado com moderação durante o protocolo. Outra coisa também que devemos ter em atenção é incluir chás durante o protocolo. Pelo menos 2 chás. Chás que te ajudem a auxiliar no funcionamento do intestino, como o chá verde, chá de melícia, chá de gengibre. Este foi sempre 2 chás que eu incluí em horários diferentes do meu dia. Hora de manhã, hora de tarde. E é isto, meus queridos. Espero que vos tenham ajudado e, por favor, se gostaste deste conteúdo, deixa o teu like, subscreve no canal e diz aí nos comentários que muito provavelmente acredito que algum destes alimentos esteja na tua dieta e tu não fazias ideia que provavelmente são a origem do teu inchaço abdominal. Bye!